Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Momento, podcast sobre a NBA à portuguesa. Sexta-feira, Ricardo Brito Reis, como estás? Pá, estou com problemas capilares, pá. Estás a ver, agora é que estás a Vou, pentear, vou assumir o meu lado Vegeta. O meu lado Son assume, Goku. tens de assumir, tens de assumir, tens de assumir. Estás bem? O gajo tem que Como é perder a foi essa vergonha aos semana? 46 anos. Epá, a semana foi boa, apesar do calor. Não sou o maior fã de muito calor, sobretudo quando tenho que me enfiar em transportes públicos e ir para o centro de Lisboa. Mas está... Como sabes, trabalhamos num sítio que tem muitas árvores e muitas sombras na rua e que é um sítio muito bonito, mesmo no centro de Lisboa, e dá sempre para fazer o almoço rápido e de repente ir-me sentar num daqueles banquinhos a ler um livro e fazer uma pausa da correria das nossas vidas, pá. E é bom. E o final da época da NBA faz com que os meus almoços não sejam a ouvir podcasts e passem a ser a recuperar os livros que eu fui perdendo ao longo do Certo. ano. Portanto, só agora finalmente é que estou a acabar aquele livro que até acho que já tinhas comentado, também querias ler, posso te emprestar quando terminar, que é A Arte de Colecionar Moscas, Sim. do Soyberg. Sim. Muito bom. Um Tenho belo lá, ensaio sobre acho que tenho esse livro em casa. solidão. Já tens? Acho que tenho esse livro em casa, acho que tenho, não tenho a certeza, mas acho que tenho. Pá, sim, estava à espera que dissesses que estavas a participar nos campeonatos de sueca, aqui da avenida. Estava a pensar que era isso. Não sei, Isso há velho, existe? estás a Há ver? campeonatos de sueca? Não há, Não, nunca não vi. sei, não, aqui, acho que aqui Não na há avenida mesas não, sequer. mas quando eu vivia na Alameda, aqui em Lisboa, havia grandes suecadas ali na Alameda, não sei se tiveste a oportunidade de ver. Pá, que eu já pedi desculpa a quem está a ver isto em vídeo, mas eu estou aqui cheio de luzes em cima e não sei bem como é que é de resolver este assunto. Estás a estalar um bocado, pá. White balance não foi feito nesta. É só o que é, peço desculpa, mas pá, estamos aqui reunidos porquê? Porque Pá, eu, em primeiro lugar, temos recebido tantas mensagens depois dos Knicks terem sido campeões e depois do último episódio que gravámos, a agradecer esta época, que parece que não vamos gravar mais, não é? Mas não, nós somos uns chatos do não, caraças, não vamos é? gravar mais coisas, Até estamos porque cá. o melhor começa agora. O Sim, melhor para João isso Diniz, o melhor para João Diniz e para Bola Não Mente começa agora. era isso, e por acaso já vamos falar disso, mas queríamos fazer este episódio para um bocadinho motivados por uma mensagem que recebemos de um dos nossos patronos, o Figs, que Grande dizia assim, Figs. Nunca mais me era esqueço do assim o nome. Figs. Nunca mais me esqueço do Figs, porque o Figs é que tinha a namorada que comia fruta com casca e por causa disso aconteceu aquele momento épico de João Diniz a comer kiwi com casca na edição ao vivo. Portanto, estarei para sempre agradecido ao Figs por me ter proporcionado esse momento. Pronto, obrigado Figs. O Figs que tinha deixado uma ideia para um episódio que era os melhores momentos da época, quais é que foram para nós os melhores momentos da época. Isso te inclui. Também tinha dito os piores, mas nós vamos ser gajos positivos. Estamos numa altura em que o mundo precisa Claro, vamos celebrar. de positividade. Pode incluir jogos, momentos especiais, decisões fora de campo, backstage, performance, equipas em todas. Esta pergunta pode servir como um final de recap, um final recap da época 2025-2026. Pá, e é isso que vamos fazer hoje. Eu e o Ricardo trouxemos cada um de nós, quer dizer, eu trouxe 3, o Ricardo trouxe, como é óbvio, muitos mais momentos e eu Mas vou tentar não acertar nos quero do já Ricardo. fazer gestão, quero já fazer gestão de expectativas, pá, porque as pessoas que não esperem algo, discursos parecidos com o do Mamdani ontem, porque Epá, já lá vamos. Não te... inacreditável, meu! Não me digas que é um dos teus melhores momentos da temporada. Não, já lá vamos. Então, vou começar com o meu primeiro momento, se não te importas, que é que é o nosso Tuga. O Claro, nosso Tuga na tinha que NBA. ser, tinha que ser, né? Tínhamos de começar. O Nemias fez a melhor temporada da carreira nos Celtics. É um orgulho ver um português a brilhar na NBA. Foi o quarto mais votado para Most Improved Player. Teve votos para All Defensive Team.
e tornou-se um jogador útil e sobretudo um jogador da Liga. Pronto, ele neste momento é um jogador da Liga. Seria uma grande surpresa se ele nos próximos anos não estivesse a jogar na NBA, numa equipa relevante, ou numa equipa relevante que luta por coisas, ou numa equipa que se calhar não lutando por títulos, ele tenha esses minutos relevantes. Seria uma grande surpresa se isso não acontecesse. Por isso, isto não é um momento específico, mas é um conjunto de momentos que fazem com que esta afirmação do Nemias nos Celtics seja para mim um dos momentos do ano. Não sei se concordas, Ricardo. Sim, para mim era o primeiro da lista também, não é? A Era o primeiro afirmação. da Não, lista, sim. eu não escolhi momentos, eu escolhi se calhar imagens ou coisas que marcaram esta temporada e esse obviamente foi o primeiro. A afirmação do nosso Nemias como jogador de NBA, não esqueçamos que ele era quarto poste da rotação no ano passado e portanto qualquer quarto poste da rotação está mais perto de sair da NBA do que propriamente de se fixar na NBA. E o que aconteceu com o Nemias, altamente patrocinado pelas regras do novo contrato de trabalho, o second apron e tudo e mais alguma coisa, que levaram aos Celtics a ter que abdicar de alguns dos seus jogadores que ajudaram ao título que tiveram há 2 anos, foi precisamente o facto de Nemias ter saltado para o 5 e ter sido uma peça muito importante, talvez o fator de maior equilíbrio dos Celtics e o jogador de quem se notava mais a ausência. Não por ser o jogador mais valioso dos Celtics, mas o jogador que garantia a estabilidade, sobretudo defensiva, na equipa de Sacramento. Acaba a época com 75 Sacramento, jogos como não, de titular de Boston. Tenho aqui a página do Basketball Reference aberta e estava a olhar aqui para números e estava ali drafted by Sacramento Kings e portanto há de falhado. Mas acaba a época com máximos de carreira, 75 jogos como titular, os números 10, 8, 2, 2, 10.8 ressaltos, quase 2 assistências, quase 2 desarmes de lançamento e acaba por fazer uma grande temporada que vai redundar num novo contrato. Devemos falar mais disso mais à frente também neste episódio. Yeah. Mas sim, grande orgulho o nosso Nemias é um momento para nós que estamos aqui, não é? Yeah, claro. Queres dizer o teu ou queres que eu diga os meus? Um dos teus, queres dizer um dos teus? É o que tu preferires. Eu posso dizer um dos meus, já vi que me Então estás diz, aqui a pedir para eu não falar de coisas específicas, por acaso Sim, não ia fales, falar desse momento, não ia falar desse momento. Tenho aqui outro. Acho que uma das, talvez do ponto de vista global, na big picture da NBA, a grande história desta temporada é a emergência de Victor Wembanyama para o nível que ele tem hoje, que é de crónico candidato a MVP. Victor Wembanyama, que nas 2 primeiras temporadas da NBA teve problemas com lesões e problemas de saúde, o coágulo que ele teve no ombro, que o impediu de terminar uma das temporadas, a temporada passada, e este ano apareceu. Os Spurs não eram apontados como favoritos na Conferência Oeste, mas foram dando sinais ao longo da época, à medida que iam enganando sistematicamente os Oklahoma City Thunder, que podiam ter uma palavra a dizer. Eu nunca acreditei que eles pudessem chegar tão longe, mas dentro da própria temporada, a evolução do Victor Wembanyama para este nível, até do ponto de vista físico, daquilo que ele fazia dentro de campo, acabou por alavancar esta run dos Spurs até às finais da NBA. Se no início da época nos dissessem que os Spurs iam às finais da NBA, nós diríamos que uau, que sucesso inacreditável que vai ser esta época. Pela forma como perderam as finais, estamos todos, se calhar, a ver as coisas na outra perspectiva, que se calhar até podiam ter ido um bocadinho mais longe, e isso é bom, isso é o que a NBA nos oferece. Já a dinastia do Thunder que tinha sido pré-anunciada, já ninguém acredita nisso, né? Agora estão os Spurs a emergir, quem sabe quem é que vai aparecer na próxima temporada, também vamos falar disso hoje certamente, mas eu acho que a afirmação de Victor Wembanyama é um dos grandes momentos desta época, e com isso a criação ou a garantia de que a rivalidade com os Oklahoma City Thunder na Conferência Oeste vai começar já e não vamos ter que esperar muito mais pelos Spurs para estarem ao nível do Thunder. Já estão, este ano até os ultrapassaram nos playoffs e isso é bom. Mas com isto, para passar a palavra, tenho que te fazer uma pergunta. Entre Thunder e Spurs, ou mais em concreto, entre Shai Gilgeous-Alexander e Victor Wembanyama, quem é que é
mais vilão. Já me estás a roubar temas para a frente, mas A sério? sim, mas eu acho que é o Wemby. Acho que o Wemby vai ter essa coroa durante alguns anos. Agora, a partir deste ano. Por tudo, ela é uma personagem que também se permite a isso, não é? O Shea é menos expansivo. O Wemby permite-se mais a ser e a abraçar esse papel, portanto não tenho dúvidas que vai ser o Wemby, não tenho dúvidas. Tenho dúvidas É nenhuma. engraçado como é que funciona a mente humana, porque o Embi era quase aqui o pináculo da perfeição em tudo, a forma como mostrava que tinha cuidado de si, do seu corpo, da sua trajetória para estar no seu melhor quando chegasse à NBA, a forma como diz tudo o que está certo na altura certa, a forma como parecia o jogador e o homem perfeito para ter a imagem, a cara da NBA nos próximos anos. E de repente, colocado debaixo do microscópio de umas finais, com intensidade, com alguns desaguisados, que é uma palavra que eu adoro, que nos obrigam a vê-lo noutra perspectiva, que nos obrigam a ver que está ali um miúdo de 22 anos debaixo daquela perfeição ou aparente perfeição, e que está ali um ser que tem defeitos e que tem coisas que tem que melhorar também do ponto de vista pessoal. De repente, a lista de coisas que era apontada como sendo tudo uma construção para aquela imagem perfeita, de repente essa lista de coisas passa a ser tudo o que toda a gente embirra e de repente uma fabricação para as câmaras e para tudo. É inacreditável como a mente humana funciona. Atenção que quero só dizer que a nível de embirrações eu sempre embirrei com algumas coisas. É verdade, é verdade. Eu sou um embirrante profissional, portanto não é só embirro com tudo. Portanto ainda Tu estou à tens, tu, espera, ainda estou à espera de vê-la pintar nos parques neste verão, porque claramente que é um exercício que ele faz muitas vezes. a pintar com os Estou pés a da aguardar, Robusta. aguardo ansiosamente a série de vídeos, a mixtape do Wemby a pintar em parques, porque é uma coisa que ele faz regularmente com a irmã. És tão palhaço, és tão palhaço. Tu tens mente de stand-up comedian, não é? Há sempre qualquer coisa que te irrita e Não, não, consegues não. sempre... Epá, eu Tens sou. tens sempre um beat sobre irritações quando ninguém está a ver. És muito de Esse não observação, é o não meu é? Quando ninguém ponto. está a ver. Eu sou um gajo que se irrita com cenas muito performativas. Irrita-me um bocado. Irrita-me um bocado, estás a ver? Se calhar porque Mas, eu próprio mas, posso ser um mas, gajo performativo às vezes, quando estou aqui a gravar o mas, podcast, não é isso? Não mas, estou a. mas atenção, mas partes de uma premissa que já vai corrompida, que é tu não gostas de coisas performativas. Isso significa que tu já abordas tudo o que recebes dali como sendo performativo. Nem sequer dás a Não, hipótese daquilo poder ser real. não, não estou a dizer, eu até agora não se sabia disso, estás a ver? Até agora não se sabia disso. Eu só estou a colocar isso em causa, não sabia do seu gosto pela pintura, estás a ver? É isso. Pá, a cena dos monstros de Shaolin, não sei o quê, pá, meu, vá lá. Tipo, vá lá, estás a ver? Vá lá. Mas esse E vá depois é lá outra coisa. só E surgiu depois, agora nas finais quando ele perdeu as estribeiras. e depois Porque ainda é senão outra coisa. porque toda a Não é conversa até isso. aqui tinha sido Não é isso, não é incrível, isso. Não é incrível. isso. É engraçado, eu não estou a dizer que não é engraçado, mas é um bocado performativo. E depois ainda há outra coisa que é, isto não é do Wemby, isto é no geral, que é, aquilo até pode ser normal, mas há sempre uma câmara atrás a filmar, não é? Há sempre, percebes? É que eu não estou a contestar isso, mas é só, tipo, sou eu aqui a viver a minha vida real, mas há sempre uma câmara, estás a ver? E Epá, isso... um gajo com 2,24 m que vai passear para um parque público, É verdade, é é verdade. normal que as pessoas No o caso conheçam e dele, filmem e apareça, não é? eu não estou a falar disto só para ele, estás a ver? Mas no Eu caso sei, dele eu sei, eu sei. é particularmente difícil a cena ele não ser notado, né? Fisicamente É. é complicado. Mas pronto, mas atenção, eu gosto de vilões. Eu sinto que às vezes sou Claro, mal claro. interpretado quando digo isto. Eu gosto de vilões, eu gosto do Yanis, eu gosto que o Yanis se tenha tornado nesse tipo de gajo. Está tudo certo para mim.
Isso eu não acho que seja uma coisa negativa. É bom olhar. Estamos a vi não há excesso de vilões nesta altura na NBA. Não há É para aí um vilão a sério, é tipo, ou muito dois. vilão por metro quadrado, pá, é muito vilão por metro Não quadrado. há assim tantos. Há wannabes, há muitos wannabes, mas vilões a sério não há assim tantos. Bom, o que é que eu tenho? Tenho aqui como melhor momento o facto dos Knicks terem mantido a série de campeões diferentes, que já vai em 7 ou 8, não é? 8, Esse certo? era o meu próximo também, sim. 8 É, campeões diferentes em 8 8 anos, sim. campeões diferentes em 8 anos. E o facto de terem feito 53 anos depois de ganhar o título, pronto. E misturei aqui dois, no fundo, que é, eu acho que isto é ótimo para a NBA em termos de competitividade, é ótimo para a NBA porque são os New York Knicks, que são dos franchises mais conhecidos dentro e fora dos Estados Unidos, e viu-se o amor que existe pelos Knicks, pelos fãs dos Knicks, que encheram o pavilhão dos Spurs. Não estou a dizer que se fossem a LA conseguiam fazer isso, acho que também ajuda a San António a ser uma cidade, em comparação com Nova York, mais pequena, não é? Mas eu acho que é relativamente icónico os Knicks voltarem a ser campeões numa altura em que os Estados Unidos são menos bem vistos, mas em que o Mayor de Nova York é mais bem visto. Eu digo menos e mais, estou a falar numa perspectiva ocidental liberal da coisa. Pronto. E portanto, eu acho que os Knicks terem sido campeões é um bocadinho um espelho e uma contra-narrativa que existe em relação à NBA é um bocado contracorrente, não é? A cena de porque eles construíram a equipa sem grande barulho, no sentido em que o seu general manager não fala muito, ou o presidente das operações, nunca sei qual é a posição dele, não fala muito. Contra-narrativa porque substituíram o treinador por um tipo que nem sequer se achava que iria ganhar. Contra-narrativa porque não é uma equipa construída pelo draft, é uma equipa construída através de trocas. E eu acho que isso, e contra-narrativa porque o seu líder tem as características daquilo que nós achamos que é um jogador que não pode ser o líder de uma equipa campeã, que é um tipo baixo, não muito atlético, na teoria, etc. Portanto, contrariar tudo isso, eu acho que é ótimo. Ou seja, numa altura em que não há competitividade, em que não tens ninguém para torcer contra ou a favor, como naqueles anos dos Warriors e dos Cavs, em que nós já sabíamos quem é que ia à final, o facto de teres estas outras narrativas constrói o título de Nova York como uma coisa que vai ficar na nossa memória, não só por serem os Knicks, mas também por tudo isto que eu estava a falar e pela forma como conseguiram. Por último, eu acho que só para vermos o Giannunobi completamente embriagado em todos os momentos e para ouvir o discurso do Mamdani, que até a mim, que não sou de Nova York, que não sou um gajo particularmente e em muitas coisas, pelo menos economicamente, de esquerda, estás a ver? Até a mim, que eu estou a ouvir aquilo, aquilo até a mim me arrepiou. Tu disseste uma cena no nosso grupo que é de sou capaz de atravessar uma parede por este gajo. E de facto, o Mamdani, que é o mayor de Nova York, para quem não sabe, o gajo nasceu para falar em público. Ele tinha um propósito na vida. E o propósito da vida dele é nascer para falar em público. E mais, nasceu para falar em público sobre os Knicks. E é muito engraçado. E eu peço, aquilo são 8 minutos, não é assim tanto tempo. Eu sei que vivemos num mundo de 15 segundos. Vale a pena 15 cada segundos, segundo, vale a pena cada segundo. mas eu peço mesmo que, se puderem, que vão ouvir esse discurso, porque aquilo é uma lição, principalmente para quem trabalha com comunicação e etc. É uma lição de como é que se faz um discurso nestas situações e como é que se fala de tudo aquilo que se quer falar de uma forma elegante e entusiasmante para quem está a ouvir. E por isso, o discurso dele é do caraças, fala de tudo, tem uma mensagem muito poderosa
que eu acho que posso partilhar aqui, que é quando faltavam 9 minutos para o final do jogo 4, os Spurs tinham 99,6% de hipótese de ganhar o jogo. 20 pontos de vantagem. Estavam com 20 pontos de vantagem. E o jogo 4 é o jogo da recuperação, não é? Dos Knicks. E da tapinha do OG. E da tapinha do Anunoby. E o Mamdani diz tipo que os Knicks só tinham 0,4% e depois diz, e quando nós temos só 0,4%, it's when we go to work, estás a ver? Perguntamos, mas porquê é que nos estão a dar... Sim, isso diz a seguir. Porquê é que nos estão a dar... Isso diz a seguir, mas ele primeiro diz it's when you go to work e no fim diz em Nova Iorque, quando nos dão 0,4% de hipótese, nós perguntamos porque é que nos estão a dar avanço. É maravilhoso. E por isso eu acho que tudo isto, e eu não sou um fã dos Knicks, e aliás, eu calculo que seja uma fanbase um bocadinho insuportável até do que eu tenho visto nos meses, nas semanas até aqui. Insuportável como, atenção, quando digo insuportável é porque, como são muitos, é mais barulhento, né? Insuportáveis são todas, só que é como os Lakers, os Celtics, quando são mais, fazem mais barulho e é mais chato. Pronto. Calculo que ainda vamos ter cenas estranhas para comentar ao longo da próxima época, mas eu acho que isto já ninguém tira. E também já ninguém nos tira a nós ter visto este campeonato de Nova Iorque e o Jalen Brunson, pá, mais um canhoto para a minha seleção. Mais do que o canhoto, e eu estou perfeitamente alinhado contigo, era este o meu próximo momento da temporada, e vou-te dizer exatamente como é que eu o escrevi. Eu escrevi Knicks campeões, 8º campeão em 8 anos, e o triunfo dos baixinhos, basicamente, alinhado com o Jalen Brunson. Numa altura, nós vivemos aqui uma era em que ganhava a NBA quem tinha um extremo grande, que conseguia fazer um bocadinho de tudo. Toda a gente queria um extremo grande. Alguém com o arquétipo do LeBron, depois houve a pancada do Draymond Green. Nestes anos mais recentes, até se tem andado numa direção em que a aposta é o tamanho. Há equipas a jogar com 2 jogadores grandes em simultâneo. E de repente a equipa que é campeã da NBA é liderada por um gajo de 1,88 m. E isto é maravilhoso a todos os níveis, em termos de narrativa, em termos do triunfo lá está, quando as probabilidades estão contra nós, como o Mamdani fez questão de sublinhar, os 0,4%, o Jalen Brunson são esses 0,4%. O discurso é maravilhoso. Para quem gosta de analisar a estrutura de um discurso, como é que a coisa foi montada, como é que ele começa, como é que ele faz o build-up, como é que ele recorda a história dos Knicks e estes 53 anos de dificuldades e de sofrimento com péssimas equipas. Ele faz um shout-out ao Tony Douglas, que passou no Campeonato Português nos últimos anos, e ele faz o shout-out ao Tony Douglas. Ele recorda-se de todos os momentos das piores equipas dos Knicks e das coisas que deram pequenas alegrias aos adeptos dos Knicks nos últimos anos, desde a Linsanity, enfim, a muitos outros momentos. É claro que nós tem um soft spot, nós temos um soft spot por esta gente da classe política que percebe basquete, não é? Ver o Obama a falar muitas vezes, ver o Mamdani a falar disto com este tipo de conhecimento. Eu acho que mais do que de basquete é... Sim, mas é o dom da oratória, não é? A forma como ele constrói isto. São 9 minutos a falar sem rede, sem teleponto, não é? Não, eu tinha lá um teleponto. Tinha? Mas ele não... Tinha. Okay. São aqueles transparentes. Eu sei quais são. Sim, mas o gajo sabe aquilo. Atenção, o que eu quero dizer agora vai ao encontro da estrutura e para onde é que vai, não é? Vai ao encontro disso. Tem os temas definidos, mas sai muito claro quando é quase improvisado, digamos assim. Vai ao encontro disso, que é... Eu acho que mais do que políticos que gostam de basquetebol, vivemos numa altura tão cínica e às vezes até triste na classe política que gostamos só de ver alguma humanidade, estás a ver? Alguma humanidade. É e um gajo que é fã dos Knicks como ele é, porque claramente ele é fã dos Knicks, ou seja, não há dúvida nenhuma quando o ouvimos falar que ele é fã dos New York Knicks. Ele ia aos jogos antes de ser mayor de Nova Iorque, não é uma coisa de agora, tipo, ele disse coisas que ele falou de nomes. É verdade que ele pode ter malta que o ajuda a fazer o discurso, não é isso, né? Mas ninguém fala daquela maneira se não souber o mínimo. Causa. Claro, sim, claro. O mínimo da história da NBA. E acho que nós temos falta cada vez mais de
isto não é uma coisa da esquerda ou da direita, de quem seja genuíno, de quem fale tipo, naquilo pelo menos em que acredita, seja politicamente, seja até no desporto. E portanto, é que o Mamdani, concordando ou não com as opiniões políticas dele, tem um mérito, e o mérito é: tu acreditas naquilo que ele está a dizer, acreditas que ele acredita no que ele está, naquilo que ele está a dizer, não tens de concordar, mas acreditas que ele acredita naquilo que está a dizer. Pá, e só isso já é uma alfada de ar fresco em relação àquilo que temos normalmente no mundo. Portanto, É verdade. yeah. Eu, quando estava a dizer do discurso com conhecimento do desporto ou do basquete em particular, não era por aquilo ser um discurso de basquete. Aquilo não tem nada a ver com basquetebol. Aquilo tem a ver com pessoas, tem a ver com a luta, com a classe trabalhadora, com a malta que se levanta todos os dias para ir trabalhar sem saber se vai conseguir aguentar o trabalho. Com resiliência, né? Resiliência. Eu não queria usar resiliência, que eu não gosto dessa palavra. É verdade, mas tem a ver com isso. É uma palavra, tem a ver com a tua uma palavra capacidade. Que se usa muito em Nova Iorque, por causa, principalmente desde o 11 de setembro, né? É uma palavra que é usada muito desde essa altura e portanto, tem a ver com isso. E ele resume tudo quando diz qualquer coisa do género, que normalmente quando há assim grandes ajuntamentos é porque aconteceu uma tragédia. É bom quando finalmente toda a gente se junta para celebrar uma coisa alegre. E por isso é que aquela gente vai ser lenda de Nova Iorque e nunca mais vão pagar nada enquanto ali estiver. A história do Alvarado que ele sublinha, delicioso, não é? Um puto que nasceu cresceu no bairro social, não é? Que em Brooklyn, em Queens, e que de repente está a representar os 5 condados ou as 5 boroughs, né? Os 5 boroughs de Nova Iorque. É delicioso, é delicioso. Cada palavra meticulosamente cuidada, escolhida a dedo, e foi um momento incrível. Não me lembro de discursos deste género tão impactantes como este. Gostei muito de um discurso do Obama quando ele condecora o Michael Jordan, e nunca mais me vou esquecer da expressão que ele usou, porque de facto é verdade, que é quando nós queremos sublinhar que alguém é elite na sua área, dizemos que é o Michael Jordan disto ou o Michael Jordan daquilo. E estas frases que depois ressoam connosco e nos ficam para a eternidade, acabam por ter grande impacto, e por isso é que eles têm o dom da oratória. Portanto sim, mas para acontecer este discurso foi preciso os Knicks trabalharem muito dentro de campo contra todas as probabilidades. E expectativas, contra todas as expectativas e probabilidades, sim. É verdade. Qual muito é o teu segundo momento? O meu próximo momento, talvez, vou escolher aqui um bocadinho mais abstrato. Acho que foi um ano em que eu, em particular, ganhei um bocadinho mais de esperança na nova geração que se está a perfilar para o pós-LeBron, Kevin Durant e Steph. Parecia que estávamos a ficar órfãos de referências e dessa malta que marcou as últimas 2 décadas e que joga o basquetebol da maneira certa. E eu estava, na verdade, sentia aqui um buraquinho no coração por sentir que se calhar não tínhamos figuras que fossem capazes de continuar a carregar a liga com o mesmo tipo de impacto. Não estou a dizer que quem está agora na liga vai ser do nível do Steph, do KD e do LeBron. Será muito difícil alguém chegar ao nível de qualquer um desses 3. Mas de repente teres Victor Wembanyama, Anthony Edwards, Cade Cunningham, Chet Holmgren, Jalen Williams, Scottie Barnes, Franz Wagner, Amen Thompson, Stephon Castle, mesmo malta mais nova, os Alex Sarres da vida, estes 3 que vão entrar agora do topo do draft, dá-me um quentinho no coração, por sentir que é malta que muita delas joga o basquetebol da maneira certa, são bichos competitivos, apesar de terem crescido numa geração em que já não são histórias de resiliência para se chegar à NBA, é muita gente que já tem muito dinheiro, que anda pelos circuitos de AAU e que portanto tem um trajeto diferente, mas por terem o bicho competitivo dentro dele, nos vão continuar a garantir momentos que vamos guardar com muito carinho, e portanto acho que o futuro da Liga está bem entregue, e este ano foi um ano em que isso ficou vincado, até porque foi o ano em que começámos a dizer que se calhar o melhor jogador da NBA é um puto de 22 anos, e eu acho que isso é o início do virar de página, sim.
Acho que estamos. Não estou muito preocupado. Não estou muito preocupado com o que veio aí. Vou-te só dar a minha terceira. O meu terceiro melhor momento, que não é um momento, é um conjunto de momentos, porque é verdade que isto é a melhor liga de basquetebol do mundo e nós estamos cá é porque gostamos de ver basquetebol, mas há uma razão pela qual nos apaixonamos tanto por isto, que são todas as narrativas que se criam à volta da NBA, que não têm só a ver, ou que podem ter ou não a ver com basquetebol, e que eu acho que tornam a NBA uma liga mais especial do que as outras. Portanto, desde a novela do Giannis, o vai não vai do LeBron James continuar a jogar, os 83 pontos do Bam Adebayo, o Anthony Davis, o Trae Young e o James Harden terem sido trocados, a linha de cabelo do Jaylen Brown, o Wade ao Shai Alexander se transferiu para o Embiid, o Draymond Green ter sido expulso de um jogo sem estar equipado, ou seja, tudo isso eu acho que contribui. Haver uma mascote que processa um jogador da NBA, eu acho que tudo isso contribui. Mas tudo isso contribui para a Liga ser um produto desportivo, é verdade, mas sobretudo um produto de entretenimento que nos faz ter muito para conversar aqui todas as semanas, e que nos faz, quando não há jogos, quando não há nada propriamente a acontecer, agora ainda vai haver o draft, vão haver trocas, isso tudo, isso, ou seja, ainda estamos num período menos morno, vá. Mas quando isto não há, ficamos com saudades. E por isso aguardo, aliás, ansiosamente pelo início da próxima temporada ou da pré-temporada para começarmos a sentir a borbulhar novamente uma série de coisas que nesta altura não sabemos ainda quais é que vão ser, mas que eu tenho a certeza que vão ser muito divertidas. Vão ser muito divertidas de acompanhar. Por isso, eu acho que e acho que a Liga este ano também foi muito rica dos monstros de Shaolin da pré-época do Embiid. Esta variação no weight, como estavas a falar há bocado, às lives Twitch do Jaylen Brown, portanto, eu acho que tudo isso faz parte da NBA. Pronto. E pode não ser, podemos todos não gostar do mesmo ou não gostar na mesma proporção, mas isso faz parte da liga e é por isso que a liga também é popular. Tem muito a ver com o nível de acesso que nós temos aos jogadores hoje em dia, não é? A informação que existe hoje não tem nada a ver com a informação que existia há umas décadas. Eu acho que nós valorizamos essa parte das narrativas, dá-nos muitas histórias. Temos alguma capacidade e alguma distância para não exacerbar e não levar o hate demasiado a sério, não promover o hate. E então conseguimos ver com essa distância e gostar destas narrativas que nos dão até muitos motivos de conversa aqui para o podcast e não só. Por outro lado, fico muito feliz por muitos dos meus heróis dos anos 90 e dos anos 2000 por um lado não termos esse tipo de acesso, porque eu acho que há uma espécie de mitologia mítica. Fica mais mitificado, né? Sim. Associada a esses jogadores, não é por acaso que muita gente diz, no meu tempo é que era, tem a ver muito com isso, porque certamente se nós tivéssemos acesso aos treinos do Chicago Bulls e dos Lakers, soubéssemos que o Michael Jordan não tinha só dado um murro no Steve Kerr, mas que se calhar aviou não sei quantos jogadores dos Bulls ao longo dos seus anos por lá, e que o Kobe tivemos acesso a uma outra imagem dos treinos em que ele rebenta com os colegas, mas se tivéssemos mais acesso saberíamos muito mais coisas, se calhar não tínhamos a imagem deles que temos hoje. E, portanto, fico muito feliz por termos essa imagem quase mitológica dos nossos heróis dos anos 90 e 2000. Mas, por outro lado, fico também muito feliz por termos este tipo de acesso que, de certa forma, humaniza também um bocadinho mais os jogadores, mostra-nos também um bocadinho que eles são humanos como nós, que têm muitos defeitos como nós, mas também nos mostra um bocadinho mais do seu dia-a-dia, e eu acho que isso é tudo muito positivo, porque nós gostamos somos um bicho que precisa de informação, que quer cada vez consumir mais informação, que a quer consumir com o imediatismo, e portanto estamos numa sociedade que agora promove isso, e conseguimos, acho que nós aqui, muita gente consegue ver isso com a lente certa, e por isso fico muito feliz, sim.
Acabaste por tocar em vários pontos, alguns deles que eu trazia aqui, como os 83 pontos do BAM, portanto não os vou repetir, e portanto o meu último momento que vou trazer para aqui tem a ver também com os jogadores e com o facto da corrida da MVP ter sido a 3, até quando revelaram os resultados finais não, mas antes do anúncio dos resultados estávamos perfeitamente convencidos que se calhar havia 3 jogadores em condições de poderem ser eleitos MVP da NBA, e isto é uma coisa que há muitos anos não acontecia, ser tão aberto uma corrida para MVP, que vou alargar para outro tema também, que é o facto do domínio da NBA continuar a ser não americano. Os 4 jogadores mais votados, eu acho que é praticamente unânime que os 4 melhores jogadores do mundo são não americanos, não é? Seja pela ordem que quiserem, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Victor Wembanyama e Luka Doncic serão os 4 melhores jogadores do mundo. Os 5 melhores jogadores do mundo se calhar são não americanos, né? Porque ainda falta o Giannis aí, portanto... E falta o Giannis Antetokounmpo, que não entrou aqui na votação, e portanto muito provavelmente os 5 melhores jogadores do planeta são não americanos. E eu acho que isso é bom. Vamos continuar a assistir a menos queiras colocar o Jalen Brunson agora no top 5. Era isso que eu ia dizer. Tal como nos últimos anos temos assistido a promoções quase ridículas de alguns jogadores americanos que andaram aqui com muitos votos para MVP, como tivemos um ano em que o Chris Paul andava a ser promovido pela malta que gosta dos hot takes para o MVP, naquele ano em que os Phoenix Suns foram às finais da NBA. Temos aqui alguns jogadores americanos que se estão a perfilar para serem, enfim... o melhor não americano da liga, desde o Anthony Edwards, o Cade Cunningham, o Jason Tatum estando saudável, e agora o Jalen Brunson, que dá aqui muitos argumentos para termos um verão repleto de gente a puxar pelo Jalen Brunson como o melhor americano da liga. O próprio Bill Simmons diz que ele já é um dos 50 melhores jogadores da história da NBA, acabou de atualizar a sua pirâmide e diz que ele já entrou no top 50, aliás é o jogador número 41 da história da NBA, o Jalen Brunson, imagine-se. E vamos continuar a assistir a xenofobia, como os últimos 2 episódios do podcast do Draymond Green, em que ele fala do francês como um jogador sujo, como todos os europeus são sujos, nas palavras do Draymond Green, porque ele, Draymond Green, não é um jogador sujo, porque ele diz que dá cabo de ti se for preciso dentro de campo, mas não é um jogador sujo, e que os jogadores como o Victor Wembanyama e os europeus, na generalidade, são sujos. Portanto, isto foi no último episódio do Green, é engraçado. E é maravilhoso. Ter-se a dizer uma coisa destas, não é? O Draymond Green fala com muito conhecimento de causa, né? Portanto, se calhar temos de o ouvir no que toca a jogadores, a jogadores sujos. Enfim, epá, um dos problemas, né? Estávamos a falar do acesso e não sei o quê, e toda a gente ter um microfone. Esse também é um dos problemas, né? Porque quando toda a gente tem uma plataforma e um microfone, também há muita merda que sai cá para fora, portanto... No mídia. Como diria Romário, citando o Romário, o baixinho, já que estamos em época de Mundial, Draymond Green calado às vezes era um poeta. O Romário não estava a falar do Draymond Green, estava a falar do Pelé na altura, que já não está cá para se defender, mas que era o Draymond Green calado, era um poeta. Por isso, muito bem. Vamos avançar. Temos de ir aos nossos amigos da Betano, porque como sabem, este podcast é o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Trago odds para quê? Para o vencedor do Mundial. Ricardo, quem acha que é favorito nesta Pensava altura? que era para o título da NBA da próxima temporada, ainda não há. Não, ainda não. Acho que não, por acaso acho que não. Para o Mundial de Futebol, eu diria que a República Democrática do Congo deve estar muito bem posicionada nesta altura, meu. Nem me fales nisso. Eu fico mesmo... Sabes que o Mundial para mim, eu gosto muito da NBA, mas o Mundial para mim é o meu Natal. Eu tenho muitas memórias de infância com o Mundial. Eu lembro-me do Mundial de 94, lembro-me do Mundial de 98. Eu tenho uma série de... O Mundial para mim é estar em casa a ver jogos de seguida de futebol. Aprendi muito geografia com o Mundial e com os europeus, essas coisas todas. Então tenho muito carinho pela competição. E o que Portugal fez
contra a República Democrática do Congo, conseguiu tirar uma tesão toda que eu tenho pelo Mundial de 4 em 4 anos, pá, porque foi tão miserável o que nós fizemos na segunda parte do jogo, e a partir do momento em que se marcou um golo, que é só mesmo triste percebermos que, não obstante termos uma geração talentosa, que acho que toda a gente admite, não conseguirmos dar mais, não conseguirmos jogar mais. É muito frustrante. Não estou a dizer que, óbvio que os jogadores querem jogar bem e o treinador também há de querer, dentro das suas ideias, por aqui para jogar bem, mas para quem está a ver é muito frustrante perceber que uma geração tão talentosa não consegue fazer mais do que aquilo contra a República Democrática do Congo. Portanto, mas não são os favoritos. Não posso falar sobre isso. Eu tenho sabes que eu tenho muitas boas memórias de mundiais de quando era miúdo também. Calculo que sim, meu. Ligava um bocadinho mais a futebol, lembras-te de 58 para aí, não? Sim, lembro-me. Fazia as cadernetas com algum entusiasmo, na altura em que as cadernetas, para as completares, não tinhas que gastar 1500 paus, era um bocadinho mais fácil de as completares. Tenho muitas memórias. Acabou por ser um momento, eu acho que foi no Mundial, dir-me-ás tu, porque depois as minhas memórias também já estão mais lá atrás e vão-se desvanecendo. Mas o que aconteceu ao Escobar da Colômbia, que marcou um autogol e que foi assassinado, no Mundial, acabou por iniciar o meu afastamento do futebol, sabes? Foi um bocadinho esse momento quando foi em 94, foi no Mundial, precisamente nos Estados Unidos. Quando eu comecei a perceber que o futebol, porque se decide, é um jogo que fica 0-0, portanto decide-se por uma ação em 2 horas, decide um jogo, e portanto por isso é que os erros dos árbitros são tão exacerbados, e por isso é que um erro de um defesa é tão colocado debaixo da lupa e da crítica, mas alguém chegar a um ponto de assassinar um jogador por causa de um erro num joguito de futebol, acabou por começar a criar algum afastamento da modalidade, porque acho que de facto o futebol torna as pessoas um bocadinho primitivas. Mas tenho muitas boas memórias dessa altura, e gosto sempre de ver, portanto faço questão. Eu não me importo nada de ver um Canadá-Qatar às 2 da manhã. Não só não me importo, como aprecio. Sim. Olha, muitas vezes, nos dias em que vou à agência, tenho à porta, quando saio da agência, tenho um daqueles quiosques com uma televisão enorme, e fico ali a beber um copo e a ver um bocadinho do jogo que estiver a dar na altura, seja ele qual. Quanto ao Mundial, tem uma das duas figuras que ainda hoje em dia me obriga a sentar e a ver um jogo de futebol do princípio ao fim. Um é o Pep Guardiola, que não está neste Mundial, mas o outro é o Lionel Messi, e portanto sento-me sempre para ver, e claro, obviamente vejo a nossa seleção, apesar de estarmos a desperdiçar esta e outras gerações anteriores, por causa de uma insistência que toda a gente sabe qual é. Mas portanto Portugal não é a favorita, é isso que me estás a dizer? Não, França 5-0-0, Inglaterra 6-90, o mesmo que a Espanha, Argentina 8-75, Portugal aparece a seguir 10-50, Brasil 11-50, Alemanha 16, Noruega 22, Países Baixos 24, Colômbia 26, Marrocos e Estados Unidos 37. E depois o resto acho que não vale a pena. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Nas nossas perguntas da bancada, diz assim o André Mesquita: questões 0, mas gostaria de deixar 2 mensagens de apoio. A primeira para os adeptos dos 76ers, porque os Knicks foram uma merda durante 50 anos e conseguiram tudo é possível, e é continuar, trust the process. A segunda é para o Kendrick Nunn, que aparenta ter levado um selo que não foi brincadeira. Forte abraço aos 3. É verdade, há esperança para os Sixers. Para o Kendrick Nunn, não sei se há muita, porque aparentemente comeu mesmo com uma nos queixos que não foi brincadeira, né? num jogo entre o Panathinaikos e já não sei qual era a outra equipa. E o Olympiacos foi na Liga Grega. Dois americanos. Nos playoffs da Liga Grega. Sim, o Tyreek Jones, um poste que ligeiramente maior que o Kendrick Nunn. Algumas questões disciplinares. Aliás, ele saiu do Partizan com alguns problemas também. Achas que um gajo que esmurrou outro no corredor para os balneários é um gajo que pode ter algumas questões disciplinares? É possível que tenha. E por acaso, as imagens que existem, não se vê lá assentar na perfeição aquela morraça, porque é possível que o Kendrick Nunn
não tivesse sobrevivido, tendo em conta a violência do disparo, mas foi inacreditável. Yeah. Kendrick Nunn, estamos contigo, Kendrick Nunn. As melhores, puto Kendrick. Disse o Francisco Ferreira: olá, a minha questão de hoje é sobre o ataque no clutch. Porquê a insistência no 1 contra 1? Se o melhor jogador da equipa é um bom ball handler com essas características, ok, tudo bem. Agora, o melhor jogador dos Spurs e o melhor jogador da série é dominador ofensivamente noutro tipo de ataque. Por que não repetir o que funcionou na primeira parte dos jogos? Esta insistência no 1 contra 1 no clutch acaba por fazer parecer que é mais valioso para uma equipa ter um ball handler como melhor jogador do que qualquer outro tipo de jogador. Estará sempre mais perto de ganhar quem tiver o melhor ball handler e não o melhor jogador. Não o melhor jogador? É uma pergunta. Forte abraço e venha ao verão e as listas. Eu percebo a pergunta do Francisco, mas acho que não é propriamente às vezes uma opção. Ou seja, é verdade, é porque como as defesas também são mais apertadas nesta altura, tentares isolar um jogador para jogar 1 contra 1 é mais seguro do que a bola estar a rodar muitas vezes. E isto não é só válido para os ball handlers, porque no passado, não é? Houve muitos postos, o Tim Duncan, etc., muitos a terminar estas jogadas, o Nowitzki, etc. Não estamos a falar propriamente de ball handlers que a bola estava nas mãos deles no final dos jogos. Portanto, percebo a lógica e acho que é mais fácil se for um ball handler, mas não significa que seja só isso. Não sei se concordas, Ricardo. Acho que há uma série de motivos que fazem que isso aconteça. Por um lado, se jogares 1 contra 1, é mais provável que evites um turnover do que se meteres a bola a rodar, não é? Portanto, se houver ali passes, se a bola andar a circular entre vários jogadores, aumentas a probabilidade de poder existir um turnover. Por outro lado, se fizeres uma combinação 2 contra 2 ou um 3 contra 3 em metade do ataque, seja o que for, por norma, as equipas, as defesas estão rotinadas para terem estratégias defensivas para defender um bloqueio direto ou defender uma situação, um pin down, um bloqueio indireto para um jogador que vem do canto para receber uma bola. Portanto, há estratégias defensivas para ações específicas. E o 1 contra 1 tem uma coisa que é o facto de ser absolutamente imprevisível. É a única ação do jogo que é absolutamente imprevisível. Um jogador que tem a bola quando parte para 1 contra 1, muitas vezes não sabe o que é que vai fazer. Vai fazer algo dependendo do que é que a defesa está a dar, das ajudas, mas é sempre imprevisível. Não sabes se ele vai parar nos 3 pontos e fazer o pull-up, se vai penetrar e vai até ao fim, se vai parar na meia distância e vai lançar. É imprevisível. E ao ser imprevisível, obriga a que a defesa seja reativa e que, portanto, não possas ter uma estratégia para defender aquilo, não possas ser tu ativo a definir o que é que vai ser feito. E por isso é que, não só no clutch se joga 1 contra 1, parece-me, 1 contra 1 é a única ação do jogo que é imprevisível e, portanto, é a única que deixa a defesa sem a ser reativa. Por outro lado, parece-me que até o caminho da NBA tem sido para, ao longo dos jogos, haver menos jogadinhas, bloqueio direto, horns, cabeça, cada vez menos vemos os jogadores a fazerem o jogo, treinadores de joystick, como costumamos dizer em jeito de brincadeira no basquete, que estão ali, parece que estão a jogar na consola, e teres muito mais ataques por conceitos. Nós vimos no ano passado os Indiana Pacers que meteram um ataque por conceitos, e o ataque por conceitos pode começar com uma jogada, pode começar com um bloqueio direto do Tyrese Haliburton e do Miles Turner a iniciar, mas depois o que sai dali pode ser só conceitos e interpretação e leituras, porque se o Tyrese Haliburton estiver a 45 graus e fizer uma penetração pela linha final, se calhar toda a gente vai reagir à penetração no mesmo sentido, rodando para a direita, se ele estiver do lado direito, e o jogador do canto contrário vai ocupar o canto para ter uma linha de passe, se ele precisar de uma linha de passe, se precisar de sair do campo, mas se ele penetrar pelo meio, se ele penetrar para a esquerda, a reação dos outros 4 jogadores tem que ser diferente, para manter o espaçamento, para continuar a criar problemas à defesa. E cada vez mais temos vindo a notar um aumento do jogo por conceitos na NBA, o que é uma coisa que é ótima. Aliás, os próprios Miami Heat este ano tiveram muito isso, não é? E o ataque deles no início da época, toda a gente falou que estavam a implementar esse tipo de jogo, o que por um lado
responsabiliza os jogadores e obriga-os a entender o jogo e a fazer leituras. Por outro lado, dá-lhes mais liberdade e eles ficam mais felizes também. Toda a gente pode tocar um bocadinho mais na bola e por isso eu acho que vamos continuar a assistir a isso. Os jogadores da NBA são, à partida, os melhores 450 jogadores do mundo, toda a gente sabe fazer um bocadinho de tudo e o 1 contra 1 é a ação mais imprevisível do jogo, portanto é normal que vejamos isso no final dos jogos. Yeah. Diz assim o Nuno Coceiro, pergunta para a próxima edição, agora que os playoffs acabaram, que valorização tem o Nemias se fizermos uma comparação com a performance do Cornet nos playoffs? Qual seria o valor do contrato para o Nemias? Tem-se falado muito disso ao longo da temporada, sobretudo especialistas em cap, não é? O Bobby Marks já definiu o teto máximo que pode ser o próximo contrato do Nemias. O próximo contrato do Nemias pode ser até 4 anos e até 93 milhões de dólares, o que dá, são 23 milhões, ou o que é por temporada, qualquer coisa por aí, quase 24 milhões por temporada. Isso será o máximo que o Nemias poderia receber. Obviamente, a perspectiva, aliás, ele não está na convocatória de Portugal para os jogos agora da janela de julho, da fase de qualificação para o Mundial de 2027, porque estará, de acordo com o Mário Gomes, selecionador nacional, em negociações com os Celtics já, e isso significa que muito provavelmente os Celtics vão declinar a team option que têm para o próximo ano e estarão já a preparar aqui uma extensão de contrato do Nemias por um valor mais baixo, mas que seja team friendly, mas que por outro lado garanta ao Nemias aqui o seu primeiro grande contrato da NBA. Outros especialistas, como o Yossi Goslan e o John Hollinger, têm falado de valores. O Goslan falava de cerca de 20 milhões por temporada, o John Hollinger falava de valores entre os 13 e julgo os 17 milhões por temporada, portanto ele andará ali na zona da mid-level. Se quiseres fazer uma comparação com o Luke Cornet assinou um contrato de 4 anos, 40 milhões, portanto 10 milhões por época, portanto hoje em dia, um ano depois, o Nemias está provavelmente mais valorizado que o Cornet, sendo que são jogadores diferentes. O Cornet provavelmente com melhor capacidade de se posicionar defensivamente, apesar do grande salto que o Nemias deu este ano em termos de posicionamento defensivo. Melhor passador do que o Nemias, acho que pode ser debatido, mas o Nemias tem coisas de elite que o Cornet não tem, o atleticismo, a proteção de cesto, os bloqueios são melhores os do Nemias, portanto há outras coisas que ele consegue fazer e que o Cornet não faz, portanto é normal que ele tenha este tipo de valorização e ainda bem, esperemos que ele assine o contrato rapidamente, porque é o grande contrato da vida dele. Yeah. Eu não sou especialista em cap, mas eu andaria por aí, andaria mais entre os 10 e os 15 do que os 15 e os 20, mas se calhar entre os 15 e os 20 antes dos playoffs, entre os 10 e os 15 depois dos playoffs. Foram playoffs duros para o Nemias. Foram playoffs duros, mas foi a sua primeira experiência. Sim, né? Antes destes playoffs, ele tinha 13 minutos de experiência em playoffs. Claro, isto não é uma crítica, é só. Eu sei. Mas isto faz parte do momento, né? Claro. Agora, da mesma maneira, o gajo que quer pagar menos vai dizer, mas olha, atenção que... Mas da mesma maneira que os Celtics o utilizavam com um quarto posto da rotação e ele fazia muitos erros em muitos jogos no passado, apesar de mostrar grandes flashes quando as coisas lhe saíam bem, da mesma maneira os Celtics percebem que esta foi a primeira vez que ele molhou os pés nos playoffs e que, portanto, também há de haver uma evolução nesse sentido. E não é por acaso que o Joe Mazzulla está a fazer uma tour pelo mundo, pelos Estados Unidos, mas pelo mundo também, para ir ter com os jogadores dos Celtics, para criar mais ligação pessoal com eles, e fez questão de vir a Portugal e conhecer o Barreirense, andou a ganhar ressaltos na caixinha de fósforos do Barreirense. Fica a caixinha de fósforos. Quer só dizer que Joe Mazzulla já pisou o chão onde eu já me esfolei todo. Curiosamente, ninguém fez rasteiras ao Mazzulla, nem ninguém puxou os calções do Mazzulla, portanto, desta vez Mazzulla esteve a salvo na caixinha de fósforos do Barreirense. só uma boca para os meus amigos do Barreiro. A malta do Barreiro, sim. Para irmos embora, White Pereira, boas, seguindo a lógica de que para o ano voltamos a ter um campeão diferente, gostava de vos desafiar a prever os próximos 5 campeões da NBA, todos diferentes, e não vale repetir uma das equipas que ganhou nos últimos 8 anos. Grande abraço para os 3. Então fazemos uma a cada um, pode ser, Ricardo? Pode ser. Primeiro é óbvio, então não é? Então vá. Primeiro eu vou dizer Spurs.
Os Spurs são uma equipa que, em princípio, toda a gente espera que nos próximos 5 anos consigam um título da NBA. Eu se calhar vou dizer os Minnesota Timberwolves, que acho que se fizerem alguns ajustes ali, têm boas possibilidades de poderem andar a lutar pelo título. Já andaram perto nos últimos anos e acho que é uma das equipas que se perfila também. Eu vou dizer Lakers. Eu estava à não espera pode para ver ser se porque os dizias, Lakers não. ganharam, não pode ser porque os Lakers ganharam, não pode ser. Nos últimos 8, ganharam na bolha. A bolha Ganharam foi na quê? bolha, sim, ganharam na bolha. A bolha foi quê? Em que ano é que foi a bolha? Pois foi 2020 já. Yeah. Pois não pode ser Lakers, não. Não pode ser Lakers. Então vou dizer Indiana Pacers. Eu queria os Pacers, pá. Sim, Indiana Pacers é uma boa opção, não é? Toda a gente está esquecida, segundo pior registro da liga, iam de vir por aí acima, claro que sim, claro que sim. Assim sendo, deixas-me aqui com problemas. Eu não sei se os Detroit Pistons estão capazes de chegar ao título da NBA, mas vou meter aqui o nome dos Pistons também, sim. E agora? Não sei. Deixa-me Tens pensar. Rockets. Vou dizer Rockets. Vou dizer Rockets, é bom. Vou dizer Rockets. Rockets é uma boa opção também. 4, já temos 4, né? Precisamos de mais uma. Sim. Também disse os Pacers, porque os Pacers são uma das poucas equipas que ainda não foi campeã. Tipo, que é só dizer isso. Sim, era fixe. Na história, sim. Era fixe. Pá, não sei se estou confiante nos Cavs. Vais mandar um Charlotte Hornets? Não vou mandar um Charlotte Hornets. Não vou mandar um Charlotte Hornets. Não sei. Os Warriors não podem ser já, pois. Não. Nem os Milwaukee Bucks também não podem ser. Os Miami podem ou não? Pode. Mas já ninguém acredita nos Miami. Não. Pá, vou dizer os Sacramento Kings. Não, estou a brincar. Pá, sinceramente, não tenho. Vais mandar. Não tenho muito mais opções. Eu vou dizer por ti. Eu vou-te dizer. Eu acho que Steve Ballmer vai sacar um coelho da cartola. Ok. Vou meter os Clippers. Muito bem, Ricardo, bom fim de semana. Muito obrigado por mais este bocadinho aqui a falarmos de basquetebol. Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast. Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok e tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente, sem til, né? Não há til no URL. Subscrevam a DAZN, nossos parceiros, aqui em baixo o link, não sei o quê. E é isto. Bom fim de semana. Um grande abraço para ti, bom fim de semana e um abraço muito especial e muito, muito, muito apertado para ti, Roberto.